Eu vou te ajudar a eliminar o estresse e levar seus resultados para o próximo nível. Você sabia que são inúmeros os impactos negativos que o estresse pode trazer para seus resultados e para sua real prosperidade? Não é algo incrível e estranho saber que apenas 1% das pessoas vivem uma vida verdadeiramente próspera e livre de estresse? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Masterclass O Guia Mindset de Sucesso. Eu sou Rosina Camarota, sou empresária executiva, atleta, mãe, esposa, coach, sou cristã e instrutora de meditação. E nesta aula eu quero te apresentar o meu guia para você gerar um mindset de sucesso com as 5 chaves que eu uso e ensino, pautadas na neurociência, na teologia, e que tem levado meus mentorados e clientes a um novo nível de realizações e resultados. E sendo bem objetivo e transparente com você, no final desta aula eu vou te apresentar uma oportunidade para que você definitivamente possa dar um avanço no seu processo de crescimento e prosperidade real de vida. E tudo isso ativando o seu mindset. Eu sei que esta afirmação pode parecer boa demais para ser verdade, mas nestes mais de 10 anos de mentorias, acompanhando grandes líderes executivos, pessoas com grandes responsabilidades e grandes desejos, eu posso afirmar a você que a única forma de avançarmos para o próximo nível de uma forma duradoura, de uma forma exponencial e sem estresse, é trabalhando o nosso interior, o nosso mindset, a nossa mentalidade. E agora você deve estar se perguntando como é que você pode afirmar isso. Faz mais de 10 anos como mentora que eu acompanho, eu tive o privilégio de acompanhar a evolução de vários mentorados, como foi o caso de 2 executivos que eu quero compartilhar com você. Um deles é executivo numa multinacional, me procurou num momento muito crítico, passando por uma situação de extrema pressão, cobrança de resultados, com um chefe longe, distante, frio, exercendo muita pressão, que gerava no meu mentorado um grande desequilíbrio emocional, um desânimo, a sensação de não ser valorizado, medos até de ser demitido, e uma sensação de falta de oportunidade. Então, tudo isso começou a pesar demais. Quando ele me procurou, buscava realmente levar seus resultados para o próximo nível, eliminar o estresse, se sentir confortável e em uma nova etapa de crescimento. Foram 10 semanas de muito empenho, alinhando o mindset, incluindo a meditação na rotina, e os resultados, obviamente, não demoraram em aparecer. Hoje ele está à frente de um time global, com possibilidades de morar em diversos países, se ele desejar, e vivendo uma performance sem estresse. Algo muito agradável. São rotinas intensas, de grandes responsabilidades, mas isso não quer dizer que tenham que pesar. Elas podem e devem ser agradáveis. Outro caso de uma pessoa que me procurou já no limite do estresse, pensando em parar, em abandonar tudo, em largar uma carreira de altíssima liderança, de muito sucesso, inclusive. Mas começamos a mentoria e, através do trabalho de alinhamento interior, de mindset, através das ferramentas aplicadas, através da meditação, nós revertemos esse quadro, trazendo uma nova visão, uma nova identidade frente a esse desafio que acabou se tornando uma grande oportunidade. Então, esta pessoa hoje teve mais um reconhecimento, hoje está à frente de uma grande operação nacional, vive uma rotina intensa, mais saudável e com perspectivas de crescimento ainda e desfrutando de um incrível sucesso, não apenas profissional, mas também familiar. Então, esta é a questão importante dentro da Áurea também. Nós olhamos para todos os aspectos da vida, não apenas um. E são inúmeros os casos de clientes com vários estilos de vida, com diferentes objetivos, diferentes propósitos. Então, nós trabalhamos com médicos, com atletas de alto rendimento, com CEOs, com empreendedores, com adolescentes que estão, de repente, com grandes desafios, porque têm lindos objetivos, mas ainda não estão maduros emocionalmente. Então, o nosso objetivo é realmente permitir que cada um elimine o estresse e leve seus resultados para o próximo nível de prosperidade, de realização, de sucesso, ativando o mindset. E eu quero deixar claro que tudo isso que eu estou contando para você não é apenas a partir da minha base de estudo.
Não é apenas a partir da teoria. Eu vivi isso na minha vida. Aliás, isso foi o que me levou a querer estudar, entender e conhecer. Eu vivi momentos em que tinha grandes sonhos, porém grandes limitadores. E isso era muito frustrante. Quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu já fazia hipismo desde os 5, já tinha certeza de que eu queria seguir esse caminho do hipismo profissional, até porque o hipismo não é um esporte que você faça quando tem vontade. Quando você está dentro do hipismo, você entende que é algo para cumprir todos os dias, porque se trata de um cavalo, então você não deixa o cavalo, esta semana eu não estou afim. Então, para mim, aos 13 anos, estava muito claro que isso é o que eu queria para mim. E eu tinha grandes sonhos, eu queria treinar com os melhores do mundo, que no caso era na Europa. Só que eu era excelente tecnicamente, porém, nas provas eu ia muito mal. Então, eu era eliminada, eu caía, eu esquecia o percurso. Acontecia uma série de coisas e isso me frustrava enormemente. Porque eu era boa, eu tinha a possibilidade, só não estava conseguindo realizar. E foi aí que meu pai, que também da área do esporte, já tinha muita experiência em todo esse caminho interior, falou para mim, é tudo na sua mente. Você precisa dominar sua mente. E foi assim que eu comecei a estudar, comecei a entender, comecei a buscar dominar esse mundo interior, a minha mente. E os resultados começaram a vir. E foi assim que eu realmente me realizei. Com 16 anos eu já estava na Europa, fui a primeira vez, voltei, fui a segunda vez, fiquei e me realizei. Tive o privilégio de treinar com a equipe olímpica suíça primeiro, depois com a equipe olímpica brasileira e viver esse mundo, ir para as competições, ter grandes vitórias e até que eu realmente me senti plenamente realizada nessa jornada. Depois de me realizar no esporte, e uma vez já no meio corporativo, eu passei por alguns desafios também, e foi aí que eu comecei a me aprofundar para valer nos estudos da mente, do cérebro, através da meditação também, da neurociência. Sempre fui nas fontes, no que tinha de melhor, no que tem de melhor para esses estudos. E hoje eu consigo conciliar as minhas atividades como mãe, esposa, como CEO à frente de uma empresa com presença global, as minhas atividades como atleta, eu sou faixa preta de taekwondo, e o meu empreendedorismo na Ósea através do mindset e da meditação. E com isso, eu tenho a missão, eu tenho o propósito de levar tudo que eu aprendi, tudo que me fez bem, tudo que me permitiu me realizar profundamente e que me permite viver com harmonia e sempre em um profundo crescimento. E eu quero hoje compartilhar isto com outras pessoas. O que me aconteceu de verdade foi que quando eu tomei este conhecimento, o que me acontecia era que eu conseguia ler o que estava acontecendo com as pessoas. Eu conseguia muito facilmente identificar. Então, foi aí que eu entendi que isso fazia parte da minha missão, de poder ajudar, de poder identificar esses bloqueios que muitas vezes são extremamente profundos e que a pessoa vive e repete ciclos de insucesso. E sabe, tem um problema com viver ciclos de insucesso. Cada vez que nós repetimos um insucesso, o nosso cérebro vai tomando isso como referência. Então, quando você quer ver, você está tendo até uma expectativa limitada, como se para você não fosse possível. E como eu já vivi essa frustração de saber que, de certa forma, eu tinha todo o potencial, mas por algum motivo não conseguia transformar isso em resultados, eu quero muito me dedicar a ajudar pessoas a saírem desses bloqueios. Eu creio que os avanços tecnológicos presentes no mundo hoje precisam ser acompanhados por avanços morais. E é por isso que eu defendo que as grandes corporações devem investir no ser humano também. Profundamente, né? Não estou dizendo que não se invista, mas às vezes os investimentos não são suficientemente profundos para realmente criar essas transformações. Nós, como seres humanos,
Precisamos aprender a gerar em nós, individualmente, o nosso valor próprio. E é isso que nos tornará muito mais resistentes e preparados para vivermos bem, né, no mundo que está apresentando muitos desafios, está desequilibrado. Infelizmente, não há como diminuirmos os problemas externos, não há como mudarmos diretamente as circunstâncias, mas com uma mentalidade adequada, com uma conexão espiritual, com um domínio mental, com um conhecimento do nosso lado emocional, nós vamos conseguir transformar qualquer desafio em oportunidade. Então, vamos poder viver as circunstâncias sem essa pressão, sem esse peso excessivo, e sim com muita mais sabedoria. Agora, para que tudo isso aconteça, nós precisamos fazer essa jornada. É cada um de nós que precisa investir tempo, dinheiro, disposição para realmente revermos a rota, avaliarmos bem o estilo de vida que estamos tendo, que aceitamos viver, o sucesso ou insucesso que nós aceitamos viver. Então, por isso que eu preparei esta aula para falarmos sobre o guia Mindset de Sucesso. Porque eu já descobri esse caminho para criar um movimento de prosperidade. E eu quero passar isso para você. Então, antes de irmos para o conteúdo, eu quero reforçar aqui um entendimento. Porque isso é citado, inclusive, em vários livros, por vários especialistas de diversos segmentos, estudos científicos, pela neurociência, pela teologia, e é por isso que eu preciso reforçar com você, quem ousa, você vai ser desafiado a mudar sua mente, a mudar hábitos, a mudar comportamentos, atitudes, pontos de vista, porque não existe mudança em nossos resultados sem que antes exista uma mudança em nós mesmos. E eu quero trazer uma frase de Einstein que diz: a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Isso é muito legal, é muito bonito. E da mesma forma, na Bíblia diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilhoso. Estamos em meio a oportunidades, basta ver, basta realmente querer viver isso. E precisamos retornar à nossa essência. Por isso, acredito ser muito importante trabalhar individualmente a nossa mente para conseguirmos mudar esse resultado coletivo. E aí você pode me dizer: Rosina, mas como é que eu vou fazer isso? Como gerar mudanças no mundo sendo apenas eu sozinho? Começando por você. Tudo começa em nós. Inclusive, uma vez que nós mudamos, a forma como vemos o mundo muda, né? Eu estou dividindo isso com você porque eu desejo de todo o meu ser que você seja a melhor pessoa que você nasceu para ser. Que você cumpra com êxito o seu propósito, que você se sinta realmente pleno. E para isso você precisa fazer essa jornada. Eu creio e eu desejo que isso é absolutamente possível e eu desejo que você consiga. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Como eu disse, eu preparei 5 chaves que eu considero essenciais. Sem elas, de verdade, essa jornada do sucesso fica incompleta. Então vamos lá. A primeira chave é como funciona a mente de uma pessoa próspera. Todos nós temos a mesma capacidade. Agora, é necessário entender que 95% dos nossos resultados, do que você considera a sua realidade, vem de um padrão que é subconsciente. O que é um padrão? É a forma como a sua mente, como a sua mentalidade funciona hoje. É a forma como você enxerga a vida. É a forma como você responde a qualquer desafio, a qualquer circunstância. Você já deve ter visto que, frente a uma mesma situação, tem pessoas que reagem de uma forma extremamente positiva, ativa, com uma visão de solução de problemas, e tem outros que, para cada solução, encontram um problema. Isso é mentalidade. O medo vem de uma mentalidade de dúvida, de escassez. O seu posicionamento todo, a sua linguagem corporal, a sua linguagem falada, tudo o que você expressa em termos de postura, identidade, decisão, ação, tudo vem desse padrão mental.
Então, existe uma diferença muito grande entre as pessoas que estão orientadas para o sucesso e, portanto, acreditam e se posicionam e vivem essa jornada de sucesso, e aquelas que, por não acreditarem, de novo, padrão mental, por não acreditarem nelas, por não acreditarem que elas merecem, por não acreditarem que elas são capazes, por não conhecerem o caminho e precisarem de muitas certezas, ficam aprisionadas no insucesso, na zona de conforto, não, nem tentar. E sabe, a consequência disso é muito grande, porque se você não se volta para dentro, se você não olha para você com sinceridade, se você não olha para o que você deseja com sinceridade e não se desafia a ir pelo caminho da sua realização, uma hora, além de ser tarde, é extremamente frustrante. E como eu disse, a sequência de insucessos ou o tempo que você permanece sem ir para esse tipo de realização vai acabando por minar até a sua confiança em você. Então, não é só apenas sobre o seu sucesso, afinal de contas, é quem você se torna. Então, é por isso que construir uma mentalidade que te permita acreditar e ir para o sucesso que você busca é essencial para a sua felicidade. E essa mentalidade também está relacionada com o segundo ponto, que é como não estressar diante dos desafios e sonhos. A única forma que você tem de viver com tranquilidade, com serenidade, com confiança, é através do autoconhecimento. Se você conhece o causa e efeito que te leva para o sucesso, então você não tem por que sentir medo, dúvidas ou qualquer tipo de estresse. Agora, construir essa mentalidade requer de mais dois pilares, que é entendimento do cérebro, da mente e das leis naturais, né? Como é que acontecem as coisas neste universo. Eu sempre dou exemplo, se eu estou segurando o celular e eu soltar, ele vai cair. É uma lei da física mecânica. Assim como existe a lei da física mecânica na matéria, existem as leis mentais e espirituais. Então, por isso, para você não estressar, para você caminhar com confiança, você precisa de uma profunda conexão espiritual com a sua essência, para saber que você está na jornada certa e precisa do conhecimento desse causa e efeito do sucesso. Então, existem passos a fazer. Não adianta só meditar ou só fazer as suas orações e não tomar as ações, por exemplo. Então, são uma série de congruências que nós precisamos construir, fazer dentro de nós para viver essa jornada em confiança, em serenidade, com equilíbrio, sabendo lidar com qualquer circunstância externa sem estressar. O terceiro ponto é sobre autenticidade, verdade nas suas decisões. E mais uma vez, isso nos leva para dentro. Por quê? Porque você precisa ser congruente. Você precisa ser autêntico, não só no que fala, mas sim também no que faz, no que você sente. Sempre que existe uma incongruência, eu quero isso, mas eu sinto que não sou capaz, então não faço, essa quebra faz com que você realmente não realize. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Que você, através do autoconhecimento, através do entendimento de como funciona a mente, como funciona o cérebro, como funcionam as leis naturais e da conexão com o seu propósito, você viva a sua real identidade de forma autêntica e congruente. Então, nesse ponto, o que nós trabalhamos ao longo da mentoria? Eu quero isso, eu vou alinhar minhas emoções, ou seja, se existe algum medo, alguma dúvida, eu vou trabalhar isso para alinhar com aquilo que eu quero e dessa maneira as minhas ações vão ser congruentes e vão me levar de fato nessa jornada. Então, veja, existe esse causa e efeito, mas ele é dentro de você. Depois, nós temos como outro pilar, como se livrar das dores que nos aprisionam ao passado. E esse é um ponto extremamente profundo. Dentro da Ouse Elite, primeiro nós trabalhamos esse alinhamento mental, depois aprendemos na meditação a nos voltarmos para dentro, e depois nós vamos entender se existem alguns padrões que nos prendem ao passado. Muitas vezes,
requerem de perdão, de auto-perdão. Muitas vezes nós precisamos olhar, inclusive, as gerações anteriores à nossa, porque muitas coisas passam sim de geração em geração e fazem parte do padrão mental. Então é super importante olharmos para isso, para poder aceitar, deixar ir, perdoar, fazer as pazes com todo o nosso passado, mas também com o passado das gerações anteriores. Porque se não fizermos isso, então acabaremos sempre voltando e repetindo. E pode observar que com certeza tem padrões na sua família que se repetem uma e outra vez. E se você está neste momento frente a esta oportunidade, é porque talvez seja você a pessoa que vai fazer essa transformação e libertar as gerações que vêm e também as anteriores. E isso é maravilhoso. Ok? E então, para fazer tudo isso, qual o plano? O plano, e esse é o último pilar que eu quero falar com vocês, é um plano que tem muito estudo atrás, não é um plano aleatório. É um plano que começa por realmente você conectar com o que você quer, com o seu propósito, com o que você deseja do fundo do coração. E quando eu falo do fundo do coração, não estou falando de um desejo aleatório, estou falando daquele que vem do seu propósito, de uma profunda conexão espiritual. Esse é o começo da jornada. Depois, nós vamos entender, ok, se eu sei o que eu quero, por que eu não estou fazendo? Por que eu já não estou lá? Porque nós estamos aqui para cumprir um propósito. E se você não está cumprindo, então aonde você está? Por onde você anda caminhando? O que te distrai? O que te prende a coisas que não são o seu propósito? Então, nós começamos a entender esse gap que existe entre o saber e o fazer. E aí, quando começamos a entender isso, vamos nos dando conta que temos que passar pelo terceiro ponto, que é onde está o campo emocional em tudo isso. Porque esse campo emocional é o que vai nos dizer como está seu padrão mental hoje. Aonde você está prisioneiro? O que você está sentindo sobre o seu sucesso, sobre o que você quer, sobre suas dificuldades, sobre quem você é? O que você está sentindo? Que identidade você está vivendo? E aí, vamos para o quarto ponto, que é, se nós já identificamos algumas coisas, você vai perceber, e eu quero que você se faça essa pergunta agora, o quanto as circunstâncias te afetam. E se as circunstâncias estão te afetando, significa que você considera as circunstâncias maiores do que você. E deixa eu te falar uma coisa, nós somos as criaturas criadas por Deus, que temos toda a inteligência ao nosso dispor. Precisamos utilizar bem. Então, no módulo 4, nós começamos a aprender a transformar a nossa visão com relação às circunstâncias. A partir desse momento, as circunstâncias, uma vez que nós construímos esse nosso interior, as circunstâncias se tornam apenas informação, mas jamais serão maiores do que a sua capacidade de transformar um desafio em oportunidade. E aí você começa a tomar força. Mas não é um empoderamento de, eu vou fazer acontecer, não é motivacional. É muito espiritual. É de você saber ocupar o seu lugar, de você saber que você está na jornada certa, de você saber com que forças você está contando. Não são as físicas, não são só as mentais, são as forças que vêm de uma conexão espiritual, de um orientar bem os pensamentos, de um conectar bem as emoções e tomar as ações corretas. A partir daí, nós vamos trabalhar, e é necessário trabalhar autoimagem, quem você é, qual é a sua real identidade. E não estou falando do ego, não estou falando de parecer, não estou falando de nada que seja apenas externo. Eu estou falando de quem você é, porque é ser para ter. Então é muito importante esse módulo para nós. Depois trabalharemos também os medos, porque ao longo desta jornada tenha certeza que todos os seus medos aparecerão, mas aparecem para que nós possamos lidar com eles. E respeitar, porém entender como transformar medo em confiança. E isso requer entrega, requer um retorno à inocência, requer acreditar, e para isso você precisa de uma profunda conexão. Depois disso, se fizermos bem esse trabalho, você já vai se sentir com uma expectativa extremamente positiva e estará se liderando muito bem nessa sua jornada rumo ao sucesso e à realização plena, com muita serenidade, com muita prosperidade.
Estas são as chaves que te levam para qualquer sucesso que você esteja buscando. Como faremos isso? Eu tenho uma oportunidade, como eu disse no começo, uma oportunidade para você colocar tudo isso em prática com o meu acompanhamento e o dos meus parceiros, que são incríveis também, e nos complementamos muito em todas as técnicas, todas as abordagens. E não é mágica, é conhecimento e prática. E como a neurociência e a meditação são super valiosos para mim, eu poderia ficar horas falando para você de por que isso acontece e explicar e que a gente tenha todas essas abordagens. Hoje eu não tenho esse tempo, mas se você ficou até aqui, eu acredito que você já identificou algumas coisas que você precisa trabalhar e alguns porquês, não é mesmo? Então vamos no próximo passo. Eu quero te convidar para estar comigo e fazer parte da OSE Elite, a minha comunidade e mentoria premium. Serão 12 semanas intensas de ferramentas, conceitos, práticas, que te trarão muito mais do que liberdade e vontade para se dedicar diariamente no seu processo de evolução. A OSE Elite será uma comunidade online que durante 6 meses você terá acesso a muitos conteúdos. Por 12 semanas, você estará ao vivo comigo e com meus convidados em sessões ao vivo. E para a OSE Elite, eu convidei o Alvimar Leite, especialista em treinamento mental, a Giovana Mota, Master Coach, o Rodrigo Caltabiano, médico integrativo e Health Coach, e também teremos outros convidados surpresa que eu vou trazer para vocês ao longo desta mentoria. Vamos ter 12 aulas com conceitos e exercícios práticos, vivências incríveis para você aprender em todos os níveis, né? Mental, emocional, físico, espiritual. E tudo que você precisa para realmente fazer esta transformação de forma muito autêntica, de forma muito prática, muito segura. Os temas abordados são baseados nos meus cursos, então temos o Best of Me, temos o Be You, temos o Beyond, então tudo estará muito bem estruturado para gerar uma mudança de mentalidade, então nós vamos entender profundamente tudo relacionado ao cérebro, tudo relacionado à mente, vamos trazer as questões da meditação, e quando eu falo em meditação, eu gosto de trazer toda a parte da neurociência aplicada à meditação também, e lógico, através dos nossos parceiros também, a visão médica, a visão da psicologia, da psiquiatria. Então, é um time extremamente completo que vai te proporcionar essa transformação com total segurança. Agora, é importante eu esclarecer o valor que você vai precisar investir. Quando me procuram para um atendimento como este, meus valores de atendimento individual estão entre 9 e 15 mil reais, isso para 8 semanas de acompanhamento. Quando falamos em grupo, os valores vão de 3 a 5 mil reais por pessoa para 10 semanas de acompanhamento. E na OSE Elite, você terá 6 meses de acesso para rever todos os conteúdos e também as 12 semanas ao vivo, comigo e com os convidados. E, além disso, várias práticas de meditação ao longo do período e sessões de perguntas e respostas onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Ou seja, você terá acesso a nós durante 6 meses. Então, isto gera um impacto incrível em sua vida. E não tem como alguém passar por este processo e continuar igual. Isso eu garanto. O valor deste investimento da OSE Elite é de R$ 1.800 e você pode parcelar em até 6 vezes. Então, agora você já pode tomar a sua decisão, reservar a sua vaga, se preparar para estar conosco na OSE Elite. E um lembrete, nós vamos começar as sessões ao vivo daqui a 2 semanas. Você vai receber algum material antes, com certeza, mas daqui a 2 semanas nós começamos a estar juntos para começar esta transformação. Então, por isso é que é importante que você se organize, decida estar conosco, elimine tudo que te impede de crescer, de ser realmente próspero, e nos vemos em breve na OSE Elite. Clica no botão abaixo, faça a sua inscrição e lembre, decisões são responsáveis pelo sucesso e pelo fracasso. Até lá!